Super, super, super boa noite! Boa noite, você, decidida empreendedora aí da nossa comunidade do Facebook. Boa noite para você aí do YouTube. A gente está começando a nossa TV RMQD, a TV que todas as terças e quintas-feiras, às 18h17, pontualmente, a gente está aqui para poder dividir conhecimento, para a gente poder contar histórias, para poder ouvir histórias e também para a gente falar de assuntos aí entre mulheres, né, entre personalidades. E hoje, na última terça-feira, a gente fez um debate muito gostoso, né, muito interessante, com líderes oficiais da Rede Mulheres que Decidem. E como foi muito bacana, a nossa audiência subiu bastante aí, a gente resolveu fazer um outro debate também para essa quinta-feira. Antes, inclusive, eu quero aqui deixar o meu super oi para a nossa patrocinadora, a Speed Invest, que está nos apoiando aqui para que a TV RMQD possa ganhar força, possa ter aí uma expressão interessante na vida de todo mundo. Então, eu quero mandar um beijo aqui para a Ariane, da Speed Invest, que está nos apoiando na TV RMQD. E para a gente começar essa super noite, eu vou chamar, então, as nossas convidadas dessa noite. Vocês vão ver que a gente vai estar espalhadinha aí no Brasil, hein? Então, olha, a gente hoje tem Jundiaí, a gente tem o Sul, gente, o Biratã, lá no Paraná, olha que coisa mais linda. A gente tem Vitória, no Espírito Santo, ó, tá chique. A gente tem Santos, minha terra natal, delícia, mãe, pai, amo vocês, que gostoso. Então, olha só, pra gente começar essa nossa noite mega gostosa, hoje a gente vai falar de um assunto, que é um assunto aí que, mesmo quando a gente trata do empreendedorismo, a gente sabe que a gente também precisa viver o give back, precisa viver a solidariedade, precisa retroalimentar o meio que a gente vive, seja ele de forma fraterna, seja ele de forma salutar, né? Então, o assunto que a gente vai debater hoje é sobre a questão do momento que a gente está vivendo, se as nossas líderes convidadas dessa noite são a favor ou contra, né, a ideia da caridade, de ajudar quem está precisando. Se a ideia é que a gente ajude as pessoas, né, nesse momento de pandemia, momento dificílimo onde algumas pessoas estão passando, ou se a ideia é que a gente aproveite esse momento para também mostrar para essas pessoas que elas podem ressignificar e então ensinar a pescar. Tá bom? Então esse é o assunto que a gente vai estar trazendo nessa noite. E para começar, eu vou começar lá, vou tentar fazer uma ordem aqui, alfabética, vamos ver se eu não vou errar. Então eu vou começar chamando a nossa líder santista, a Áurea. Seja bem-vinda, Áurea. Oi, querida, tudo bem? Nossa, Delícia, prazer tudo ótimo. imenso estar aqui, que delícia. E esse público aí seu, maravilhoso. Que gostoso. Então, muito feliz de estar aqui participando, viu, Priscila, desse debate. E um tema realmente polêmico nesse momento, mas muito importante. Sim. Eu considero que a pessoa ela tem que aprender a pescar. Mas é claro, sem dúvida alguma, que tem momentos que você tem que fazer essa doação. Mas é muito interessante isso pelo seguinte, quando você ensina a pescar, eu mesmo participei aqui, tive a experiência de ver num grupo determinada pessoa precisando para ajudar as pessoas de rua com alimentos. Aí Aurinha, mas segura esse assunto, que eu quero convidar aqui antes as nossas outras convidadas, né? Então a gente vai fazer assim, você vai contar tudo já assim? Não, peraí, segura aí. Então, bora lá. Ó, já que eu chamei a letra A, já que eu chamei a Áurea agora, né, com a letra A, deixa eu ver aqui se vai fazer tudo direitinho.
agora eu vou chamar ela, que é de Jundiaí, Elaine Medeiros. Cadê Elaine? Seja muito bem-vinda, Elaine. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Show de bola, Elaine. Seja bem-vinda, amor. E a gente daqui a pouquinho vai começar esse super bate-papo gostoso aqui. E para a gente continuar aqui nessa ordem alfabética da cabeça de Pri, bora agora mais uma líder aí de Jundiaí, Irani. Cadê Irani? Bora, Irani! Uau, gente, que legal estar participando aqui com vocês. Boa noite, pessoal. Gratidão, Priscília, pela oportunidade. Um assunto tão importante. Vamos aí discutir com essas líderes incríveis de todo o país, né? De norte a sul, muitas líderes. Vamos lá. É isso aí. E continuando, agora tá fácil, né? Porque tem duas representantes com a letra L. Agora eu não erro mais, olha só, ficou fácil para mim. Bora lá para o Espírito Santo, direto de Vitória, Liana, nossa líder de Vitória. Olha só, coisa boa. Boa noite, ótimo. Boa noite. Maravilhosas. Vamos debater um pouco sobre esse assunto, que, como foi dito por vocês, é um assunto que gera um pouco de polêmica. Bora lá. E para terminar, essa super tela gostosa aqui, com mulheres poderosíssimas, mulheres que nos representam aí em todo o Brasil. Bora agora lá para o Paraná. Então, direto lá do Espírito Santo, o aviãozinho agora tá caindo lá em Ubiratã. Ela que é a Luciane, que está com a gente, representando o Biratã no Paraná. Cadê a Lu? Ei, a Lu caiu, é? Cadê a Lu? Caiu. Eu tô vendo a galera do estúdio. Sabe aquela pessoa que não, pula, você quer? Gente, ao vivo é isso aí. Ao vivo é esse negócio aí, entendeu? Ué, cadê a Lu? A Lu desapareceu. É que é o seguinte, gente, o avião não chegou lá, entendeu? Ele deu uma hora. Só Deus. Enquanto isso, né, a produção está lá tentando entrar em contato com a nossa convidada, com a Lu, lá direto do Sul. Vamos, então, já começar aqui esse nosso super bate-papo, porque no momento que a gente está vivendo agora, esse momento de isolamento, esse momento tão conturbado que o nosso mundo está passando, eu gostaria de saber aí, né, das nossas líderes, começando então, deixa eu já que a Aurinha já falou um pouquinho, eu quero começar com a Liana, para falar um pouco sobre a sua opinião, Liana, em relação ao que você considera de suma importância nesse momento, né, se é a contribuição, né, de fato ali, gratuita, dentro das suas possibilidades, ou aproveitar esse momento para que seja também conduzida uma nova experiência na vida dessas pessoas que estão com tanta dificuldade. Eu já milito, né, na educação há 25 anos. Então, por princípio, seja na educação formal ou seja na educação corporativa, eu sempre acredito, né, que a pessoa precisa se desenvolver, precisa ter a habilidade de buscar o seu peixe, né? Mas, nesse momento que a gente sabe, dentro do mercado de muitas dificuldades, a gente é sensível, né, a perceber que algumas pessoas, realmente, elas estão vivendo um momento de muita restrição, né, seja porque as oportunidades de trabalho dela, né, se exauriram, muitos têm até negócios, né, informais, tem muita gente que vive, né, de uma forma informal, mas empreendendo, que é de muito valor, algumas pessoas perderam suas receitas, então, realmente, nessa situação, onde a gente se sente tocada, né, a empatia ali, de se colocar no lugar do outro, né, perceber a dimensão humana de uma restrição tão básica, né, e a gente está falando realmente de alimentos. Então, nesse contexto, eu acho que uma solução mais híbrida, né, sem perder a parte do outro que está ali, eu, inclusive, essa semana eu fui contactada por um professor, amigo meu, ele tem um projeto social, né, no bairro dele para meninos para fazerem futebol, né, e a exigência é que eles façam a escola, mas tem toda essa ambiência. E ele está fazendo uma rifa, né, ele fez contato com a gente, mas envolvendo esses meninos, envolvendo a rede de contatos dele, né, o projeto realmente tem um valor. Então, existem situações, né, onde a restrição é tamanha
que a gente tem que rever, né, um pouco, talvez, a forma como a gente conduz numa situação de, né, normalidade, né, sendo que agora o novo normal é tudo diferente. É um novo normal diferente, né? E olha, aproveitando, a nossa Lia lá do estúdio já está mais calma, ela já não está fazendo sinais, tá tudo bem, o avião pousou, e a Luciane, direto lá de Ubiratã, vamos receber a Luciane. Boa noite, gente. Probleminha técnico aqui é o frio do sul. Eu dei uma sumidinha, mas já estou de volta acompanhando vocês. Muito obrigada pelo convite. Já estava ouvindo vocês aqui. Show de bola, Lu, show de bola. E bem, aproveitando então, né, já que a Lu já está completando aqui esse sexteto maravilhoso, né, e quinteto de líderes poderosas que a gente tem aí representando a Rede Mulheres que Decidem em todo o Brasil, quero te ouvir um pouquinho, Elaine. O que você considera nesse momento de suma importância? Qual a sua opinião? Olha, Pri, eu sou muito a favor da questão do ensinar a pescar, pensando na minha rotina de trabalho, né, no processo de coaching, mas pensando na nossa situação atual, das pessoas que estão tendo necessidades básicas, né, como foi colocado, eu acho que nós temos sim que ser sensíveis a isso e que de alguma forma ajudar essas pessoas. Inclusive, a minha última célula, nós fizemos uma arrecadação de R$ 1.700 para uma instituição aqui de Jundiaí, onde justamente essa arrecadação ela foi destinada a essas pessoas, né? Pessoas que precisam comer, não são coisas desnecessárias, é a comida, é a higiene, é de repente uma condução. Então, eu acho que o momento atual é sim da gente se unir e poder ajudar essas pessoas mais necessitadas, que de repente a questão do ensinar a pescar, quando a gente fala de ensinar a pescar, num primeiro olhar, para mim, é a questão das pessoas que de repente vão estar, né, estão em busca de novos desafios, vão aprender algo. Mas essas pessoas têm que ter um mínimo de equilíbrio, né, de estrutura emocional para esse aprendizado. Que infelizmente sabemos que nesse momento tem pessoas que é aquela história, com fome você não vai pensar de repente, sabe, na carreira ou em outras coisas. Você precisa se alimentar, você precisa alimentar o seu corpo. Então, acho que nesse momento a gente tem que ter esse olhar. O que é possível ensinar e o que não é possível e o que a gente pode disponibilizar, sim, né, para as pessoas, pensando no momento atual. Muito bom, muito bom. E para você, Irani, me conta um pouquinho aí sua opinião também sobre esse tema. Então, nesse momento que a gente vê, né, tantas pessoas em estado realmente crítico, né, eu outro dia estava comentando com uma amiga que ela falou assim, eu senti, eu orei, eu fui visitar uma pessoa, eles estavam passando muita necessidade, então nós fomos levar, né, ela foi levar com uma outra pessoa, alimentos para essa família. E eu falei assim, mas será que não tem alguma alternativa, né? Porque o alimento, nesse momento, para as pessoas que estão muito necessitadas, às vezes nem tanto, tem pessoas que estão passando por problemas que jamais imaginavam passar, né? E que nesse momento estão precisando desses alimentos. Então, eu acredito que é muito importante alimentar, sim. A minha experiência lá na igreja é que nós fazemos também recolhimento dos alimentos dos membros que estão com melhores condições para oferecer cestas básicas ou alimentos e distribuímos para as famílias que estão, assim, mais carentes, né, mas eu acredito que, em paralelo disso, é muito importante, é fundamental uma capacitação. Embora a gente tenha visto aqui em Jundiaí que existem várias vertentes de capacitação, muito pelo Sebrae, existem muitas lives explicando, né, como que, por exemplo, a pessoa que tem uma habilidade de fazer alguma coisa, de fazer um bolo, de fazer um brigadeiro, às vezes ela tem habilidade, às vezes ela não tem nenhum material, né, que acho que a gente teria que suprir, talvez, com material para ajudar eles, porque é muito importante que eles aprendam, né, uma forma diferente de sobrevivência e de girar a economia.
né? Então, existem iniciativas, mas, por outro lado, as pessoas que são muito carentes, elas não conseguem nem ter acesso às mídias, né? Eu estava conversando com outra pessoa que ela falou assim, olha, Irene, eu só consigo ver mensagens do WhatsApp, trocar mensagens do WhatsApp, se você me mandar um vídeo, um YouTube, alguma coisa, ela não consegue abrir. Então, tem um problema grave, porque a gente precisa alcançar essas pessoas, que apesar de ter tantos cursos disponíveis e gratuitos, muitas pessoas não têm esse acesso. Então, eu acho que é importantíssimo a gente alimentar, assim, essas pessoas, mas ter em mente algumas outras coisas, algumas outras alternativas para que eles possam desenvolver e vender os seus próprios produtos e na comunidade que eles vivem, porque agora nós temos que fortalecer a vizinhança, né? Comprar do seu vizinho, né? Fortalecer, porque o Brasil precisa crescer. Então, para crescer, a gente tem que fortalecer as pessoas que estão ao nosso redor. Muito bem, muito bem. Áurea, você estava começando a contar uma história bacana aí de uma das percepções em relação ao que a gente está trazendo hoje. Fala para a gente aí sobre ela. Então, o que eu estava falando é assim, eu sou muito a favor da capacitação, como a Irene falou, de você estar nesse momento, ensinar, mas você desde a pandemia, nós vimos vários empreendedores passarem por dificuldades e terem realmente que se reinventarem. E aí, o que é feito nesse momento? Consumo, compra inteligente, consumo... Oh, meu Deus! Consumo consciente, compra inteligente. Isso mesmo. Obrigada, Li. E, então, isso daí já começa a ajudar esses pequenos empreendedores que aí estão. E uma coisa muito bacana que aconteceu, exatamente, você sempre vê, às vezes, alguém pedindo. E, como a Irani falou, a carência é muito grande. Muitas pessoas estão necessitadas realmente. E foi num desses grupos que eu percebi e falei, bom, vamos fazer essa corrente. E realmente foi muito bacana, porque um se disponibilizou a ir ver, porque tem uns que não pode sair pela idade e tal, e naquela época não podia sair mesmo, então, não, eu vou ver se é isso mesmo. Gente, que coisa linda! Você vê as marmitinhas sendo entregue, você pensa que é para, sabe assim, daquele primor, você pensa que é para você. Você fala, meu Deus, que alegria! Então, o brasileiro tem isso, tem esse amor. Eu falo brasileiro aqui, é claro que outros povos também têm, mas nós aqui, com certeza, a gente vai querer ajudar. Mas é claro que é muito importante que, principalmente, aqueles que estão à frente, que querem trabalhar, têm que aprender a desenvolver, se capacitar para poder ir à frente dos negócios dele, com certeza. Mas, com certeza, precisamos ajudar, sim. Não só as pessoas na rua, como todos, né? Legal. Obrigada, Aurinha. E para você, Lu? E para você, Luciane, como é que é aí a sua opinião em relação a esse momento que a gente está vivendo? Eu vinha pensando aqui enquanto as meninas falavam, e eu penso nessa questão em vários níveis. Pelo seguinte, pelo momento, é lógico que agora é uma situação especial. Então, tem que ter uma solução paliativa, digamos assim. Quando a Elaine falou, ela falou muito bem a pessoa, quando não tem as suas necessidades básicas atendidas, não tem como pensar em mais nada. Então, é o que a maioria falou ali, do alimento, da comida, do básico. A gente está numa situação de pandemia, onde a gente pesquisar um pouco dados, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que teve muita morte de situação de pobreza, muito mais do que em outras situações. Então, é lógico, até de qualidade de alimentação, de vida, de tudo. Agora, a Elaine também falou sobre a situação educativa, né? Porque a Áurea falou, aliás, né? Que do empresário, de tudo que ele precisa. Então, a hora que eu estava pensando sobre o ensinar a pescar ou dar o peixe, realmente a gente precisa dar o peixe, e o ensinar a pescar
também há muita discussão nisso, porque eles falam assim, gente, parece que a gente está tratando as pessoas como incapazes, né? Mas, na verdade, quem que já nunca precisou de uma mão, né? De uma ajuda, de um apoio, de uma educação? Como? Por outro lado, a gente pensa assim, gente, se o governo não atrapalhar, ele já ajuda, né? Tanta burocracia, tanta dificuldade para a pessoa para começar um negócio, tantos impostos, tantas dificuldades. Então, eu acho que a gente tem que pensar amplo. A gente tem que pensar que a gente tem que trabalhar num mundo onde tem que ficar melhor para todo mundo, tem que ficar mais fácil para todo mundo, que tem que educar todo mundo, mas nesse momento a gente precisa dar o peixe, dar a vara e ficar um tempinho ensinando ele pescar até chegar. Tem que ser paliativo, lógico, que ninguém quer ser dependente de ninguém, né? As pessoas precisam ter autonomia, as pessoas precisam evoluir. É isso que a gente quer para todo mundo. Uhum. Né? E aí, assim, agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e aí eu vou pedir para que vocês deem a opinião agora, no sentido de tudo que a gente está vendo, né? Então, assim como a gente está vendo muitos movimentos de pessoas se mobilizando para poder ajudar com alimentos, levando para quem de fato precisa, tal. Por outro lado, a gente também nota muito oportunismo, né, em relação a esse absurdo que a gente está vivendo, e ainda ter pessoas que se aproveitam disso para, muitas vezes, saquear, roubar, ou até mesmo se trazer aí da caridade para o bem individual. Uhum. Como é que a gente poderia perceber algo, ou qual dica que, de repente, para vocês, assim, faria muito sentido, né? E se teve alguma situação como essa aí vivida por vocês nas cidades que vocês hoje moram? Então, vamos começar, por exemplo, com a Liana. A gente tem que ter, assim, sempre uma precaução, né? Principalmente quando surgem essas ações coletivas, na minha visão, de buscar identificar a idoneidade das pessoas que estão à frente. Infelizmente, como foi dito, o brasileiro é muito solidário, né? E ao longo da nossa história, em enchentes, em catástrofes, a gente tem notícia, né, de muitas pessoas que se aproveitam. Nas mídias aí surgiu a questão, inclusive, né, de superfaturamento, né, da compra de respiradores, enfim. É realmente pegar um momento tão crítico aonde a gente tem a oportunidade de resgatar a humanidade, resgatar valores, e você vê que pessoas ainda praticam, né, alguns hábitos que não contribuem, inclusive fizeram com que muitas das coisas que a gente está vivendo agora de desigualdade chegasse onde chegou, né? Então, assim, eu não tive notícias específicas no Estado, né? Pelo Brasil, a gente vê, né, algumas coisas acontecendo, e realmente dói no coração, né? Porque, ao mesmo tempo que você vê pessoas que têm poder de, né, contribuir mais significativamente, não só com doações, porque eu acho que é o momento onde a gente pode se mobilizar para pensar em estratégias, né? Estratégias realmente de comércio local, como foi dito, né, estratégias voltadas aí para que as pessoas possam se apropriar de competências para ter os seus negócios ou ter condições, né, de sobrevivência, como foi falado, para ter as necessidades básicas. Então, pessoas que muitas das vezes não têm tanto recurso faz isso. Eu vi uma reportagem que me tocou muito, mulheres aqui da região da Serra, que é uma cidade do lado de Vitória, todas elas são doceiras, né, vivem de fazer bombons, enfim, que não estão tendo atualmente muita receita, elas se juntaram e elas fizeram, cada uma delas, os seus doces e levaram para o hospital, onde está sendo o foco, né, do tratamento da Covid, para presentear, né, os médicos e os enfermeiros que estavam lá. A carência também é uma carência, né, do cuidar. E eles que estão cuidando, né, de muitas pessoas que chegam lá, eles se sentiram cuidados, acolhidos. Realmente,
uma ação tocante, né? Eu acho que são pequenas ações também como essa, que às vezes contrabalanceiam, né, essa decepção que muitas vezes a gente tem com algumas notícias, né, de desvios, né, de uso inadequado. Infelizmente, infelizmente. Inclusive, está chegando aqui para a gente um comentário da Elisa, que lá no Rio de Janeiro foi feita uma matéria até de um bar fazendo churrasco com a ajuda do governo de R$600. Então, fizeram eu acho que é uma denúncia, enfim, né? E aí foi colocado aqui também no YouTube. E, quer dizer, pelo amor de Deus, né? E aí, Jundiaí, Elaine, Irani, o que vocês têm? Tem acontecido casos parecidos? Ou vocês acreditam que aqui está mais tranquilo? E aí, conta. Olha, o que eu vejo, essa parte de oportunismo, infelizmente, como a Lia falou, a Liana falou, ocorre em todo o Brasil, né? Mas o que a gente vê, eu não sei dizer, assim, por exemplo, outro dia eu recebi um vídeo, e era um vídeo no estacionamento de um supermercado aqui, era uma mulher que estava sendo abordada de tarde, sabe? O estacionamento estava praticamente vazio, e eram vários rapazes abordando, só que eles estavam estrategicamente no estacionamento, então ela não tinha como fugir. Ela foi entrar no carro, foi colocar as compras, e um já entrou na porta de trás, o outro deu uma voltinha, já entrou pela porta da frente, já assumiu o carro dela. Então, eu acho que é assim, o oportunismo é um negócio, né? É um negócio cultural, que, de repente, ele nem precisava tanto isso, né? Mas, infelizmente, existe isso que a gente está vendo. E aquilo que a gente não está vendo? Né? Porque a gente sabe desses superfaturamentos que está tendo, e tem coisas que a gente nem sabe, né, que estão acontecendo, mas tem forças também que estão usando, né, o Covid para usar ganhar, de superfaturar em outras áreas, em tecnologia também, a indústria farmacêutica também, para se apropriar nesses momentos em que deveria ter uma consciência, né, que precisaria mudar realmente, mas muitas, como ela falou, né, dos valores, muitas pessoas ainda estão com os valores enraigados, né, e é algo difícil, assim, de mudar. É algo que precisa mudar, mas é algo que eu acho que leva tempo e tem que ter, assim, não sei como tratar aí nesse assunto, mas que existem muita coisa, tipo, me parece assim, tipo um complô. Outro dia a Francesca compartilhou comigo um artigo, né, lá de fora, e que falava bem sobre, você vê que é um plano, assim, que tem as pessoas que vão se aproveitar muito dessa situação quando não deveria. Né? Isso desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo. E para você, Elaine, para você então, chegou alguma coisa diferente? É isso que eu ia comentar. Eu acho que a questão, de repente, da oportunidade de roubo, né, como a Irani colocou, que eu acho que isso, na verdade, eu acho que não mudou. Eu acho que, assim, continua assim. Meu filho outro dia foi abordado por uns meninos de bicicleta que tentaram roubar o celular, mas eu não acho que isso é fruto da pandemia. Eu acho que esses casos, esses furtos, eles existem. É lógico que talvez pessoas, embora assim, eu acredito muito na questão de valores, né? Mas tem pessoas que chegam a falar assim: a pessoa está passando fome e ela nunca roubou, agora ela vai começar a roubar. Eu não acredito, eu me recuso a acreditar nisso. Eu acho que é lógico, a pessoa que rouba é porque ela já tem essa índole, ela já acha que eu vou roubar daquele porque aquele tem carro, porque ele tem um celular, porque ele mora em tal lugar. Mas isso para mim é índole. Eu acho que o que está acontecendo com as pessoas que estão realmente passando fome, que estão de repente com dificuldade com relação a trabalho, a estarem desempregadas, eu acho que o que eu acredito que aumentou é justamente assim, a questão da violência doméstica, porque é o que eu falo, se você já tinha um problema de um relacionamento, se você já é uma pessoa agressiva, trabalhando, tendo lá o seu dinheiro, de repente você se vê sem dinheiro, com pressão, sem emprego, a mulher te enchendo o saco, o marido te enchendo o saco, o filho, então eu acho que desperta, sim,
essa questão, de repente, da pessoa se tornar mais agressiva. Agora, com relação ao oportunismo, acho que é aquela questão, né, tipo, eu não preciso dos R$ 600, mas de repente eu vou lá pegar esses R$ 600 porque eu tenho direito, o governo me dá. Então, são coisas que, assim, a gente não pode dizer que isso não esteja ocorrendo, tá? Mas eu acho que existe, sim, a questão política, que eu acho que ela não mudou do que já era, e a pessoa que rouba, ela está roubando, mas não é por causa da pandemia, porque ela já tem essa índole de roubar. Então, eu mantenho a questão de que as pessoas que precisam, a gente tem que procurar ajudar, sim, essas pessoas que estão vivendo hoje uma necessidade básica e que não tem de onde tirar, né? E eu penso que isso seja a situação que mais predomina hoje. Perdão. E para você, Áurea? Cortou? Como tá para você? Oi, tá ouvindo? Oi. Voltou aqui o sinal? Voltou o sinal. Eu não ouvi nenhum caso assim de oportunismo realmente, e aquilo que eu falei para você, essa campanha que nós achamos que precisariam realmente foi uma pessoa checar e viu realmente que precisava. Então, tudo bem. Agora, em relação à violência doméstica, sem dúvida nenhuma, eu ainda hoje tive uma live das soretimistas e nós temos o dia 25, laranja, que é o Diga Não à Violência contra Mulheres e Meninas. E aumentou realmente em 8% o caso de violência, né? Então, isso daí é uma coisa bem triste também que você falou, Elaine, e que acontece. Agora, em relação a... Eu acho também que muitas pessoas, elas ficam até envergonhadas de precisarem, mas, nesse momento, nós temos que, com carinho, fazer com que elas não percebam isso, que você tá ajudando de uma forma e ajudar, porque é constrangedor para quem recebe também. Né? Às vezes, poxa, eu trabalhava, eu cuidava da minha família, o que aconteceu comigo? E nessa hora a pessoa cai, gente. A pessoa cai de uma forma que você tem que ter estratégias e, com um jeitinho, poder levantar a moral dessa pessoa, levantar essa autoestima que ela precisa para poder caminhar. Então, é muito fácil, às vezes, para nós, graças a Deus que estamos em casa, temos tudo mais próximo, mas é muito difícil para as pessoas que estão passando nesse momento, principalmente pais de famílias que perderam seu emprego, que estão perdendo seu emprego, e agora? O que eu vou fazer? Né? Não tem a índole de roubar, não vai querer roubar, claro, mas sabe o que está aumentando? Suicídio. Se já estava, está aumentando cada vez mais. E entre também os adolescentes. Então, é um caso muito sério isso. Então, quando eu falo muito de dar as mãos, mas eu sei que essa rede é maravilhosa, eu sempre falo, o mundo tem que dar as mãos. Nós temos que fazer a diferença, e nós só vamos fazer a diferença com o amor. Só o amor transmuta. Existem pessoas ruins? Existem pessoas difíceis? Existe. Mas se você realmente acreditar que você pode ajudar, você vai ajudar. E sem realmente fazer com que a pessoa veja que está sendo ajudada. Fazer com um jeitinho diferente para ele não perceber. Eu acho que Isso é mais mesmo. ou menos por aí. Maravilhosa, Aurinha. A gente está chegando ao nosso final, mas, Lu, eu quero te ouvir também. Se tem algum caso aí no Sul, como é que está o Sul? Chegou alguma coisa para você aí nesse sentido também ou não? Infelizmente, eu ouvi falar, principalmente da questão de fazer o pedido dos R$ 600 sem ter necessidade, pessoas que eram registradas, pessoas que tinham, além de atrapalhar, porque já tem uma fila enorme, as pessoas já estão com dificuldade de receber, e daí ainda essa lista enorme. Eu não sei dizer se é verdade ou não, mas eu ouvi falar. E eu discuti essa semana com uma amiga, falando que, às vezes, não só a questão da índole, como a Elaine falou, mas uma questão cultural,
Aí, se eu posso ter vantagem, por que eu não vou ter? O outro vai ter também. Então, eu acho que a nossa responsabilidade desse give back, além de retornar financeiramente ou com alimentos, é com educação, com isso que a gente está fazendo aqui, de conversar, como a Áurea falou, sobre o amor, sobre a responsabilidade, sobre cada um ceder um pouco, como todos podem ajudar e como pode ser bom para todo mundo. Eu acho que isso é muito importante para ter uma mudança cultural, e quanto mais a gente falar nisso, quanto mais a gente fazer, quanto mais a gente trabalhar a sororidade e tudo isso que a gente está fazendo, a gente vai ajudar nessa mudança, com certeza. Uau, que delícia! Gente, passa tão rapidinho, né? Olha só, já estamos aí chegando ao nosso final. E bem, eu sei também, aproveitando aqui esse super debate, que uma das missões da nossa rede, da Rede Mulheres que Decidem, é também poder ajudar, né, as mulheres, principalmente nesse momento, a questão da reconexão, da verdadeira capacitação que é necessária, principalmente para esse novo normal, principalmente para esse novo momento. E as nossas líderes estão aí com as suas células, né, em atividade, outras já nascendo. E aí eu queria que vocês aproveitassem para falar o dia das suas células, né? Quais são as previsões aí? Já tem célula nascendo agora para o mês de junho? Como é que está isso aí? Quem gostaria de compartilhar? Que dia da semana que é? Então vamos lá, Irani, que dia da semana? Quando vai acontecer? Então, eu estou começando células femininas na próxima semana, na segunda-feira, em 2 horários, das 9 às 11 e das 19 às 21. Então, eu aguardo você, mulher empreendedora, que quer mudar, assim, que quer passar por um processo de transformação, assim como a Diana passou, eu tive uma live agora há pouco com a Diana, assim como ela passou pela transformação, enquanto tantas outras mulheres passaram. Nós queremos, esse é o momento da virada, esse é o momento da transformação. Então, vem comigo. Arrasou! E você, Áurea? Bom, eu estou com uma célula agora, na terça-feira, das 19 às 21, e já estou também vendo uma agora, já quase formando no segundo semestre, na segunda quinzena de junho. E da sexta-feira, das 16 às 18, das 16 às 18 horas, de sexta-feira. Sexta-feira, das 16 às 18, em Santos. Então, olha só, você que é santista, você quer se conectar com mulheres santistas, tá aí uma oportunidade online para você fazer essa super conexão. E para você, Elaine? Elaine está com célula também, tem mais nascendo aí? Bom, eu estou com célula, tem dia 8, das 10 ao meio-dia, e uma coisa muito legal, né, Pri, que eu acho que a gente tem que deixar claro para o pessoal, é justamente essas vantagens do online. Você vê que a minha célula, que começou a semana retrasada, ontem foi a 3ª reunião, eu tenho mulher de Natal, eu tenho mulher de Belo Horizonte e tenho mulheres de Jundiaí. E foi muito legal, porque ontem nós tivemos uma reunião e a pessoa de Jundiaí já está se conectando, ela vai conseguir trabalhar o produto dela em Natal, em BH. Olha que coisa mais linda. Olha, então é maravilhoso. Online as parcerias são incríveis. Muito legal. Realmente. Que lindo. E que dia que vai ser essa? E você já tem uma nova célula nascendo aí, Ilã? Então, dia 8, segunda-feira, das 10 ao meio-dia. Opa! Então pronto, Próxima olha só. célula. Tem segunda, tem de sexta. E você, Lu? Quando nasce a sua aí em Ubiratã? Na quinta-feira, das 16 às 18 horas. Uau! Que delícia! E você, Eliana? Eu estou com 10 decididas da primeira célula minha, que acontece às terças-feiras, no mesmo horário da Aurinha, né, de 19 às 21. E eu já estou trabalhando para uma segunda célula começar na segunda quinzena de junho. Provavelmente a 24 também, né, às quartas-feiras, de 19 às 21 horas. Já estamos com a segunda célula engatada.
Que Joia. tudo! E você, decidida, que já passou pelo processo da Célula Feminina de Negócios 1, agora, na segunda quinzena de junho, também a gente tem a continuação, um pedido que vocês sempre fizeram para nós. Poxa vida, a gente queria continuar e tudo mais. Então, procure a sua líder, procure pela rede, né? Mande para a gente lá uma mensagem, eu quero fazer a Célula Feminina de Negócios 2. E aí a gente conecta você com a sua líder, né? Ou com a líder mais aí, que já está com as células montando aí para que encaixe dentro da possibilidade sua de horário, tá bom? Então, bom, meninas, é um prazer ter vocês aqui, de fato, eu queria que a gente ficasse assim, pelo menos até as 10 da noite, assim, uma delícia a gente poder estar aqui, né? E eu quero agradecer a disponibilidade, agradecer o carinho, mulheres maravilhosas, né? Mulheres de verdade, empresárias de verdade, acho que isso que é muito bacana, a gente se conectar com pessoas reais, com pessoas de verdade, é isso que eu valorizo muito. Então, eu quero agradecer aqui imensamente a cada uma de vocês. Áurea, Santista, Irani Elaine, Jundiaí, Luciane de Ubiratã, no Paraná, e a Liana, lá de Vitória, Espírito Santo. Então, meninas, um beijo enorme para vocês. Viu? Fiquem com Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Gratidão pela oportunidade. Beijo. Vou me despedir Obrigada. de vocês, então. Show de bola. E chegando ao final desse nosso super encontro, deixando então para você, mais uma vez, aqui o meu super agradecimento para a Speed Invest, que faz com que esse nosso canal continue ativo. E até a próxima terça-feira. Tchau!